Hoje a gente vai mergulhar nos bastidores de um procedimento que parece super comum, mas que tem uma complexidade danada. A radiografia de mão na incidência póstero-anterior, ou PA, como a gente chama. E a grande pergunta que guia a nossa conversa é essa. O que é que faz uma chapa de raio-x sair de boa para excelente? O que separa uma imagem ok de uma ferramenta de diagnóstico que salva vidas? E olha, o segredo vai muito além de só apertar um botão. Para a gente desvendar isso, nosso caminho vai ser bem direto. Primeiro, por que raios a gente faz esse exame? Depois, como se prepara o cenário ideal. Em seguida, a gente entra na precisão técnica, que é crucial. E por fim, vamos aprender a olhar para uma imagem e dizer: essa aqui tá perfeita. Vamos nessa? Bom, tudo sempre começa com um porquê. Nenhuma radiografia é feita por acaso. Ela existe para responder a uma dúvida, uma necessidade clínica bem específica. E as razões são muitas, né? Pode ser para confirmar uma fratura depois de uma queda, uma luxação no esporte, ou até para encontrar um corpo estranho, tipo uma farpa de metal. E, claro, para avaliar a progressão de doenças como a osteoporose ou a osteoartrite. O objetivo final é sempre o mesmo: ter uma imagem limpa, clara, que não deixe nenhuma dúvida para o diagnóstico. Certo. Agora vamos para a preparação da cena. E é aqui que a habilidade técnica e a empatia humana têm que andar de mãos dadas. Uma não funciona sem a outra. A comunicação é a base de tudo. Pensa só, posicionar uma mão que está machucada, doendo, é delicado. Por isso, explicar cada passo com calma faz toda a diferença. E como a fonte original bem destaca, trabalhar rápido não é ter pressa. É ser eficiente para minimizar o desconforto. A agilidade, nesse caso, é uma forma de cuidado. E o posicionamento ideal é exatamente esse que a gente vê. A mão fica bem espalmada no receptor de imagem e os dedos, olha só, um pouquinho afastados. E por que essa separação? A lógica é simples. É para garantir que nenhum osso fique em cima do outro, dando para a gente uma visão totalmente livre de cada articulação. Então, resumindo, o tal elemento humano é isso aqui: explicar com clareza, ficar de olho no paciente para ver qualquer sinal de dor e ser ágil. São 3 atitudes que não só garantem uma imagem de alta qualidade, como também tornam o procedimento muito mais tranquilo para quem está ali precisando de cuidado. Ok, com o paciente bem posicionado e confortável, agora é a vez da ciência entrar em campo. Vamos ver os detalhes técnicos que realmente definem se a imagem vai ser boa ou não. E para começar, a gente precisa entender o que é o raio central, o famoso RC. Pensa nele como se fosse a mira laser do feixe de raio-x. O lugar exato onde essa mira bate é absolutamente fundamental para o resultado final. E para a radiografia de mão, o alvo é certeiro. O raio central tem que ser disparado de forma perpendicular, num ângulo de 90 graus, bem no meio das articulações metacarpofalângicas. Sabe os nós dos dedos? É ali. Esse alinhamento perfeito é o que evita qualquer tipo de distorção na imagem. A distância também é um fator-chave. A fonte de raio-x precisa estar, no mínimo, a 102 centímetros de distância do receptor. Pode parecer um número aleatório, mas não é. Essa distância garante que os raios cheguem mais paralelos, o que resulta numa imagem muito mais nítida, com menos ampliação indesejada. Então, os parâmetros técnicos que a gente não pode esquecer são esses: distância mínima de 102 centímetros, que dá umas 40 polegadas, e um receptor de 24 por 30 centímetros. Seguir isso à risca não é frescura. É o que garante um padrão de qualidade em todo e qualquer exame. E por último, mas não menos importante, a colimação. Pensa nisso como dar um zoom ou enquadrar a luz do raio-x só na área que interessa. Para a mão, esse enquadramento tem que pegar tudo, da base do dedão até a pontinha de todos os dedos. Isso faz 2 coisas importantíssimas: melhora o contraste da imagem e, principalmente, protege o paciente, diminuindo a exposição à radiação desnecessária. E aí, depois de todo esse processo, de todo esse cuidado e precisão, como é que a gente bate o olho e sabe que acertou na mosca? Vamos agora analisar a imagem final como um profissional faria. Olha só que legal, aqui está o nosso resultado. Na esquerda, a imagem como ela é, e na direita, um verdadeiro mapa anatômico para a gente se guiar. A gente consegue ver direitinho as falanges, que são os ossos dos dedos, os metacarpos, que formam a palma da mão, e os ossos do carpo já no punho. Entender essa geografia é o primeiro passo para uma boa análise. Mas não é só identificar os ossos. A avaliação de verdade segue um tipo de checklist. Primeiro, o polegar não pode estar girado. Segundo, os ossos dos dedos e da mão precisam ter uma aparência simétrica. Terceiro, e muito importante, as articulações precisam parecer abertas, um sinal claro de que não houve sobreposição. E claro,
o raio central tem que ter acertado o alvo que a gente definiu lá atrás. E além do posicionamento, tem a exposição, a luz da foto, digamos assim. Uma exposição perfeita mostra não só os ossos, mas também o contorno da pele e dos músculos. E mais, ela revela o trabeculado ósseo, que é aquela textura interna do osso, parecida com uma renda. Uma imagem ruim, por outro lado, ou vai ter artefatos de movimento, ou vai ficar toda lavada, sem contraste, escondendo detalhes que podem ser cruciais. E no fim de tudo, é para isso que a gente trabalha. Cada passo, desde a forma como se fala com o paciente até a calibração milimétrica do equipamento, tudo converge para se obter uma imagem assim. Uma imagem que não é só uma foto bonita, é uma fonte riquíssima de dados pronta para guiar um diagnóstico preciso. E acho que essa é a grande mensagem. Cada detalhezinho da comunicação à física se junta para transformar uma simples sombra numa resposta clara e objetiva. Porque na radiologia, uma imagem perfeita não é arte, é uma resposta. E essa resposta pode mudar completamente a história de um paciente.